Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou chamar o povo pra live. Bom dia, meu povo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Vanessa. Betânia, bom dia. Bom dia. Vamos aguardar o Instagram notificar todo mundo. Mais um dia de live. Live de número 60. Vamos começar? Sejam todos bem-vindos. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Fala para mim nos comentários. Tem alguém que é a primeira vez aqui hoje? Bom dia, Bi, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Estão bem? Esse é o Manual da Rainha número 60. Deixa eu ver o nosso tema da semana. Essa semana a gente está falando sobre... Deixa eu abrir aqui. Ó, essa semana a gente está falando sobre humildade e orgulho. É o tema dessa semana. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda. Bom dia, Cris. Bom dia, Mariane, Elaine, Paulo, Alex, Isabela, Jonas, Dara, bom dia. João, bom dia. Amanda, Ju Correia, bom dia. Clóvis, bom dia. Nossa, quanta gente hoje, essa manhã, o pessoal acordou. Todo mundo, bom dia. Cati, Sueli, bom dia. Rosana, Pastora Márcia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Deus abençoe, bom dia. Mateus, bom dia. Esse é o Manual da Rainha número 60. Essa semana a gente está falando sobre humildade e orgulho. Para quem está aqui pela primeira vez, o Manual da Rainha acontece de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã. A gente fala sobre... A gente escolhe um tema para trabalhar a semana toda e falamos sobre ele com base em provérbios, tá? Deixa eu tirar a música aqui pra gente começar. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, abra sua Bíblia em Provérbios 29, 23. Vamos ver o que diz o manual. Vinte e nove, 23. Olha aí, ouve isso aqui. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quando a gente vem falando toda essa semana, né? Sobre essa questão do orgulho, sobre o comportamento. Na verdade, a gente vem falando há mais de meses, né? Porque já tá na live de número 60. Se você colocar de segunda a sexta aí, dá muito tempo. Todo esse tempo
a gente vem falando sobre orgulho, sobre o comportamento, sobre forma de se... Obrigada, Amanda. Sobre a forma de se comportar. A gente vem falando tudo isso, tá? Tudo isso a gente vem falando ao longo desses dias. E se todos vocês que estão aqui são cristãos, vocês sabem que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Juliana, eu não sou cristão, mas não vai embora. Mesmo que você não seja cristão, não vai embora. Porque você não sendo cristão, você não gosta de lidar com pessoas orgulhosas. Você não gosta de lidar com pessoas que distratam as outras pessoas. Então, independente da fé que você tenha, eu tenho certeza que você não é uma pessoa que olha para uma pessoa orgulhosa, que despreza outras pessoas, que se comporta de forma ruim. Você não olha para essa pessoa e aplaude o comportamento dela. E se você faz isso, se repense, né? Deve ter algum problema. Porque o manual diz isso. E tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Deus abater os orgulhosos. Deus resiste aos orgulhosos. Precisamos entender que humildade não é sobre o valor da sua conta bancária. Não é sobre o quanto você tem na conta nesse exato momento. Porque muitos que estão aqui, nesse exato momento, têm muito dinheiro na conta. Mas eu preciso te alertar, não é sobre o valor que está na sua conta. Não é sobre o quanto você tem. Ah, Juliana, eu não tenho nada nesse exato momento, eu não tenho nada na minha conta. Não te torna humilde. Não faz de você uma pessoa humilde. O que torna uma pessoa humilde? É uma pessoa que tem um coração ensinável. Falamos sobre isso. A gente está vindo falando sobre isso ao longo dessa semana, né? O fato de você ter um coração ensinável, o fato de você ter um coração que acolhe, um coração que escuta o que o outro está dizendo, um coração que não tem altivez no coração, uma pessoa que escuta uma instrução, independente de quem seja. Porque aqui na minha audiência eu tenho pastores na minha audiência. Eu tenho pastores e pastoras que param para ouvir. Deixa eu ver o que ela está falando. Deixa eu ver se o que ela está falando tem alguma coisa que eu consigo aplicar na minha vida. Ter um coração humilde é ter um coração ensinável. E o manual diz o seguinte: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Eu li um negócio aqui, meu olho passou aqui num negócio que eu quero ler para vocês. Olha isso aqui, gente. Eu sempre falo que não existe temperamento na Bíblia, mas olha o que o versículo 22 diz. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Sempre eu falo... Bom dia, Igor. Você só trabalha com mulheres? Não, na Casa da Rainha tem homens e mulheres agora. É um grupo que a gente tem no WhatsApp. O Manual da Rainha era só com mulheres. Só que aí os homens que tem na minha audiência, que me acompanham, eles me mandaram um direct pedindo, né? Juliana, eu queria entrar num grupo, queria caminhar com você mais perto e tudo mais. E eu criei o grupo que se chama PR6, Casa da Rainha. E os homens estão lá. Tem homens e mulheres naquele grupo lá, um grupo misto. E por que PR6? Porque no dia 6 de junho vai ter uma reunião online que se chama Protocolo da Realeza. O que isso quer dizer? Muita gente quer mudar de vida. Todos nós que estamos aqui, essa hora da manhã, porque a gente quer mudar de vida, porque a gente quer ser pessoas melhores. Só que algumas pessoas não sabem por onde começar, não sabem como fazer, não sabem quais são as áreas que precisam olhar primeiro. E estudando o manual, eu descobri um passo a passo estruturado.
para você poder começar. Então essa reunião secreta, ela vai ser, porque não vai ser aberta, vai ser fechada, numa sala fechada, vai ficar gravada para vocês poderem acessar durante 3 meses. Então essa reunião, a gente vai passar ponto por ponto do passo para que vocês possam olhar para vocês, entender o que vocês precisam organizar, o que vocês precisam ajustar para vocês poderem começar a seguir, tá? Então, seja muito bem-vindo, fica à vontade. Depois na minha bio tem o link, na minha bio da rede vizinha, né? Porque você tá em uma que o que tá na bio é o link da PR6. Mas na minha rede vizinha tem o link da comunidade que você pode entrar no grupo e participar, tá? Seja muito bem-vindo. Então, eu sempre falo com vocês que na Bíblia não fala sobre temperamentos. Essa versão minha aqui é uma versão da Nova Almeida atualizada, porém essa versão é a última depois dos achados do Mar Morto. E olha o que ela diz, versículo 22. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Aí vem o nosso que a gente está trabalhando hoje. O orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha esse 24. Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma, mesmo ouvindo a maldição permanece calado. Gente, a gente precisa observar o nosso comportamento. Urgente. Não empresta o seu ouvido para qualquer coisa, não. Não fique emprestando o seu ouvido. O que eu estou falando com você aqui, vai anotando os versículos. Vai anotando os versículos, depois você vai lá e confere. Sejamos como os bereanos. Hoje em dia eu vejo, a pessoa vai para um vídeo e tem ali uma profecia, parecendo macumba gospel. Porque tem uma mulher assim, morena, sei lá o que, Deus tá falando. Que isso, gente? Que isso? Cuidado com aquilo que vocês escutam. Eu falei aqui, Provérbios, anota, 29, versículo 22 e 23, e fiz um apanhado no 24. Depois você vai lá e confere. Confere se é isso mesmo. Confere se é isso que está falando mesmo. Observa se tem a ver. Observa se tem coerência o que eu estou falando aqui com o que está escrito lá, aqui no manual. Entende? Tenham essa... sejam diligentes quanto a isso. Entendeu? Observem isso. Não saiam aí colhendo profetada, não. Não fiquem atrás de profetada, não. O pessoal olhar para você. Ai, Deus manda dizer isso, isso e isso. Aí você olha para a pessoa. Que isso, gente? O manual é muito claro sobre o tipo de pessoa que devemos ser. Sobre o tipo de comportamento que devemos ter. Então, quando você olhar para qualquer coisa diferente disso, sai fora. Nós sabemos, no fundo, a gente sabe o que é ser um homem honesto e o que é ser uma mulher honesta. O que é ser um homem temente a Deus e o que é ser uma mulher temente a Deus. Não aceite a fala, porque crente é tudo safado. Não aceita essa fala não, gente. Existe muita gente safada, disfarçada de crente, se escondendo atrás do rótulo, da carteirinha, da Bíblia. Claro que tem. Tem em qualquer lugar. Eu contei pra vocês uma experiência que eu vivi. Quando eu tava no Candomblé, teve um dia que a gente tava fazendo umas coisas lá, né? Chegou uma jovem senhora, tipo uns 50, uma jovem. Porque hoje as mulheres de 50, né, estão bem bonitas, bem organizadas. Chegou essa mulher lá. E a mãe de santo do barracão virou e falou assim: minha filha, pega um café pra irmã. Aí eu olhei pra mulher assim, cheio de bolsa, sabe? Pra poder fazer trabalho, pra poder fazer as coisas. Aí eu olhei, eu falei: irmã de igreja, você é? Ela falou assim: você não tá no lugar errado não, querida? Acho que tá no lugar errado. Então, tem gente safada, disfarçada em qualquer lugar. Em qualquer lugar.
O que eu estou falando com você aqui, depois você vai lá e confere. O que falam com você, vai lá e confere. Sejam como os berianos. Escuta, presta atenção, tenha educação para ouvir. Sim, claro. Depois você chega em casa e confere tudo. E observa tudo. O que é falado hoje em dia em muitos lugares, as pessoas estão comendo e não tem o trabalho de conferir. Por quê? Só abre a Bíblia no domingo. Esse movimento aqui só acontece no domingo. Qual que é a sua frequência de Bíblia? Fala pra mim, qual que é a sua frequência de Bíblia? Qual que é a sua frequência? Quantas vezes durante a semana você tira um tempo de leitura para você poder entender o que tem no manual, as instruções que tem aqui? Porque o que é manual? É um livro que é um conjunto de instruções. Manual de fé e prática. Quanto tempo você tira no seu dia ou na sua semana para poder se debruçar para entender o que tem no manual? Porque hoje em dia não tem desculpa. Aqui, se você abrir aqui, e você der um Google e botar assim, Bíblia Online, aparece um monte. Um monte. Não tem desculpa. Se você não pode pegar o papel, Julia, eu não posso pegar o papel porque minha vida é uma correria e tal, não sei o que, bota online. Não, mas eu também não posso pegar o celular, não sei o que, bota áudio. Tem áudio também. O quanto você tem se debruçado para poder entender o que o manual diz. O quanto você tem feito isso. O que as pessoas falam com você. Você sabe do que elas estão falando? Quando eu falo com você, todas as manhãs quando a gente vem pra cá, tem uma frase que eu falo com as minhas mentoradas muito, que eu não falo paciente, né? Paciente parece que a pessoa tá doente. Eu falo com elas assim: a forma como você se comporta revela o Deus que rege a sua vida. Oi, Ana, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Kari também, seja bem-vinda. A forma como você se comporta revela o Deus que rege a sua vida. Como assim, Juliana? Olha para o seu comportamento. O seu comportamento revela mais o Espírito Santo ou revela o diabo? Revela Satanás. E você que não é cristão, que não está entendendo essa parte, não vai embora, continua aqui, porque daqui a pouco eu volto de novo. É porque é importante para quem é cristão eu falar dessa forma. Porque você que é cristão, o seu comportamento revela quem é você. Eu estava no atendimento essa semana e... Diogo, todo dia eu leio e estudo Bíblia. A palavra tem poder para mudar o nosso comportamento completamente. Esse aqui que vocês estão vendo é fruto de Bíblia, tá? Porque eu não era essa pessoa, não. Eu não era essa mulher de fala contida, mais educada, mais inclinada. Não era essa, não, tá? Não era, não. O que acontece? Eu atendi uma mulher essa semana. Oi, Patrícia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Jojo, seja bem-vinda. Eu atendi uma mulher essa semana que ela falou comigo o seguinte: ah, Ju, eu conheci o Senhor na adolescência, muito nova e tudo mais, e me afastei, né? Depois conheci um cara e a gente começou a namorar e eu voltei para os pés do Senhor. Voltei para os pés do Senhor. Só que eu tava namorando com o cara
Fiquei namorando com ele 2 anos. Mas eu também estava convertida e tudo ali. Gente, é uma conta que não fecha. E eu comecei a falar com ela. Você estava tendo uma relação sexual, sem compromisso, com um cara e se relacionando com o Senhor. Você estava fazendo quem, diamante? Satanás ou Jesus? Juliana, que forte. Preste atenção. Por quê? Eu vou dar uma chave só da PR6 para vocês. Santificação. Se o prazer do casamento é para o casamento, você está acessando o prazer sem ser casado, você está obedecendo a quem? Pode colocar nos comentários, gente. Pode falar. Não tenha receio de falar Satanás, não tenha receio de falar diabo. Com a ressalva daqueles que ainda não são cristãos, que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Continua aqui, não vai embora não. Continua aqui que você vai entender. Porque o diabo você sabe quem é. E tem coisas que para você é comum, né? Mas que para nós cristãos não é comum. E tá tudo bem. Se você não se ofender, fica aqui. Você tá entendendo? Você tá ali se relacionando com seu namorado, transando horrores e indo pra igreja, se relacionar com Jesus. Mas uma das chaves que eu vou entregar para vocês no dia 6 e vou abrir toda essa chave é santificação. Então tem coisas na sua vida que estão travadas por causa da quebra da santificação. E ela ficou assim, olhando pra minha cara, ela falou, Juliana, eu nunca pensei nisso. Eu falei, pois é. Adão disse, não foi Deus que disse. Vai lá em Gênesis que você vai ver. Quem disse isso foi Adão, que o homem e a mulher seriam uma só carne. Como que você vira uma só carne com a pessoa? Sexo. É o ápice da intimidade. É o ápice da intimidade. A física quântica hoje mostra que pessoas, quando têm relações sexuais, se unem. Por que se unem? Porque o material genético de ambos fica nadando um dentro do outro. Quando você transa com alguém, vocês misturam material genético. E esse material genético fica reverberando dentro de você. A física quântica diz que por 90 dias. Só que o que a física quântica diz hoje, a Bíblia já diz há mais de 2000 anos. Entende? O que hoje a física quântica diz, que, que os cientistas descobriram e concordam, né? Adão já disse há mais de 2000 anos. Muito mais de 2000 anos. Entendeu? Olha o que a Camila tá falando aqui. Camila falou que ela ouviu que são mais de 7 anos que esse material genético fica nadando dentro da pessoa. Então, preste atenção. Toda vez que você se une com uma pessoa, transei, estou fazendo uma aliança de sangue e de alma. Porque na hora que você está no ato sexual, acontece várias coisas. Dilatação, alguns vasos são rompidos, muitas coisas podem acontecer. Entendeu? E isso é muito sério, gente. Você vai lá e se torna um com essa pessoa. E quem transa com um monte de gente? Vai se tornando um com um monte de gente. Entendeu? Você vai se tornando um com um monte de gente. E aí? Como é que vai ser isso? Então presta atenção. Eu nem sei por que eu entrei nesse assunto, mas amém, né? Amém. Você sabe por que você está ouvindo. Eu posso não entender por que eu entrei por esse assunto, mas você sabe por que você está ouvindo. Então presta bastante atenção na forma como você conduz a sua vida. E para de fazer Jesus diamante. Porque quando você descumpre uma santidade, você está obedecendo a Satanás. E quando você obedece a Satanás, ele faz o que ele quer com a sua vida.
ele faz o que ele quer com a sua vida. Quando você desobedece a Jesus para obedecer o diabo vai deixando você bem à vontadezinha, entendeu? Aí na hora que ele achar, ele vai lá e faz o quê? Puf, te dá uma rasteira. Te joga na lona. Por que, Juliana, que o diabo fez isso comigo? Porque ele pode. Porque o seu comportamento dá legalidade para ele atuar na sua vida. Então observa isso. Observa a forma como você se comporta. Por quê? Porque a forma como você se comporta revela o Deus que rege a sua vida. Então é importante que você se observe. É importante que você preste atenção no seu comportamento. Porque a forma como eu e você nos comportamos ou vai dar legalidade para o diabo atuar, ou vai dar legalidade para o Espírito Santo atuar. E se eu vou lá e tenho uma aliança com o Senhor, vou lá, aceitei Jesus, né? Ah, aceitei Jesus, né? Glória a Deus, aquela coisa toda, o Espírito ativou, não é mais morto, Efésios 2, tal. Mas aí eu vou lá e dou uma passeadinha no pecado. Presta atenção, queridos. Presta atenção. Uma vez que você vai dar uma passeadinha no pecado, já quebrou a aliança com Jesus de novo, gente. Por quê, Juliana? Porque no mundo espiritual não tem rua do meio. Mundo espiritual não tem ponto neutro, bifurcação, vielazinha, passagem secreto. Não tem. Ou você tá em Cristo ou você tá com o diabo. Não tem outra coisa. Então, fui lá, dei uma passeada no pecado. Se você não retratar, não pedir perdão, não dar nome ao pecado, essa porta continua aberta na sua vida. E como conselheiro de libertação, eu preciso te dizer, tem várias pessoas com demônio rodando dentro de casa, entendeu? Por quê? Porque não fez uma oração simples. A mesma boca que abre a porta pro bicho entrar, tem que ser a mesma boca que vai mandar o bicho sair, gente. Porque Satanás é imundo. Se você não mandar ele sair da sua casa, ele fica ali, sonso, ali, entendeu? Minando. Tem que mandar sair, tem que fechar a porta. Forte, hein? Eita lasqueira. Forte, forte. Olha pra você. Homens, olhem pra vocês. Olhem pro comportamento de vocês. Mulheres, olhem para o comportamento de vocês. Tem um exemplo, quando eu fiz o seminário a formação de libertação que eu fiz foi com a pastora Tânia Tereza. E o exemplo muito claro que ela deu, que foi assim sensacional, que eu levo pra vida. Quando você limpa a casa toda, vai imaginando essa cena comigo. Seja lúdico, seja, né, dá ideia à sua imaginação aí, dá vazão pra ela. Limpou a casa toda. Aí você foi na cama, colocou uma colcha de linho branquinha. Linda. Colocou em cima da cama uma colcha de linho branquinha. Limpou a casa todinha. Só que aí você esqueceu a porta aberta. Começou a chover. Começou a chover. Essa casa sua é na roça. Veio um cachorro correndo igual um doido por causa da chuva. Viu a porta aberta da sua casa e entrou com tudo em cima da sua cama. Você vai falar como? Ah, cachorrinho bonitinho, sujou minha cama de lama, sai. É assim que você vai fazer? É desse jeito que você vai fazer? Vendo a sua casa limpinha, a sua cama com uma colcha de linho branquinha, forrada, o cachorro vem lá da rua, do lado de fora, do quintal, cheio de lama, todo sujo por causa da chuva e pula em cima da sua cama. É desse jeito que você vai fazer? Ai, bonitinho, sujou de lama. Não, gente, não é desse jeito que a gente faz. Passa fora daqui! Sai fora daqui, cachorro! Quando começa a gritar igual uma doida. Meu Deus, o lençol branquinho!
É isso que acontece com a gente. Nesse contexto, o diabo é o cachorro. O Senhor Jesus vem, limpa a gente completamente, limpa a gente inteira, organiza tudo, dá novas vestes. Aí você vai lá e abre a porta para o pecado. O pecado entra e suja você inteira. Vá diante do Senhor. Me sujei. Preciso de ajuda. Porque muitos, quando se sujam, ao invés de correr para Deus, corre de Deus. Deixa eu falar algo com você para poder encerrar essa live de hoje. Não existe nenhum lugar que você consegue se esconder do Senhor. Não existe nenhum lugar que Ele não esteja. Não existe nenhum lugar que Ele não esteja vendo você. Não existe, tá? Quando Ele vem pro jardim e fala assim, Adão, aonde você tá? Você acha que Ele não sabia onde Ele estava? É claro que Ele sabia. Mas Ele deu a oportunidade de Adão se retratar. Tenha autorresponsabilidade. Assuma o BO. Ah, mas é porque, Juliana, você não sabe fulano, não me interessa. Me interessa você que tá aqui me ouvindo. Ai, Juliana, porque meu marido, porque minha mãe, não me interessa. Interessa você que tá aqui me ouvindo. Porque é através de você que fulano, ciclano, beltrano vai transformar. Se você primeiro se transformar. Entendeu? A transformação começa com você. Então, de tudo que eu falei essa manhã, 2 coisas que eu quero que você guarde. Pare de fazer Jesus diamante, se posiciona diante dele, tá? Para ter um relacionamento sério com ele e guarda o seu coração sem soberba, tá? Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Tem o link na minha bio para a comunidade da Casa da Rainha e o link também na minha bio para PR6, que vai ser a reunião secreta do dia 6, tá bom? Beijo para vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por estarem aqui. Vejo vocês amanhã de manhã, permitindo o Senhor. Amém? Compartilhe essa live com mais pessoas, posta, me marque, eu remarco. É porque nessa plataforma de cá não dá para marcar. Bom, não sei se dá, né? Acho que não. Mas vocês que estão aqui do lado de cá, lá no @JulianaZuita, eu tô bastante lá, né? Nos stories, conversando com todo mundo, nos direct, tá bom? Beijo, meus amores. Deus abençoe. Vejo vocês amanhã. Até. Tchau, Instagram.